Olá, tudo bem? Preparado para a nossa segunda aula de redação? Vamos acertar os nossos ponteiros redacionais com o Enem? Hoje vamos falar a respeito da segunda competência, que é avaliada nas redações do Enem. Na aula passada nós vimos que a primeira competência avalia o uso da língua padrão. E a segunda competência? Em que você será avaliado em relação a ela? Então vejamos no primeiro slide. A segunda competência avalia se você compreendeu a proposta de redação e aplicou conceitos das várias áreas de conhecimento em um texto dissertativo. Então é importante que você compreenda com clareza o tema do tema da dissertação proposta no Enem. Então, é necessário que você leia, releia. Além disso, leia com bastante atenção os textos motivadores, né? Porque além da proposta, sempre há textos que abordam o tema proposto na redação do Enem. Então é necessário que você leia, releia, compreenda e mostre que você está desenvolvendo o tema que realmente foi proposto. Além disso, a segunda competência avalia se você sabe estruturar um texto dissertativo argumentativo. Se você sabe que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então vejamos a explicação com mais detalhes a respeito dessa competência no próximo slide. Então o que nós temos aqui? Então, você será avaliado se você desenvolveu o tema, você precisa mostrar que compreendeu o tema. Além disso, é necessário você mostrar que é necessário você mostrar argumentação consistente, ou seja, defender com consistência o seu ponto de vista. Então, você vai apresentar o seu ponto de vista e vai defendê-lo por meio de argumentos consistentes. Também será verificado se você tem o domínio do tipo textual, dissertativo, argumentativo, ou seja, se você sabe estruturar um texto nessa tipologia, ok? Então, a segunda competência avalia se você compreendeu o tema, se você soube expor o seu ponto de vista por meio de argumentos consistentes e se você estruturou o texto na forma de um texto dissertativo argumentativo. Então, isso é avaliado na segunda competência. Entendido? Vamos ao próximo slide. Bem, atenção, atenção, muita atenção no que é exposto aqui. É automaticamente desconsiderada para correção pela banca avaliadora a redação que se afastar do tema proposto ou for de encontro aos direitos humanos e à cidadania. Ou seja, você não terá nota no seu texto se você fugir do tema proposto ou for contra os direitos humanos, contra a cidadania. Então tome bastante cuidado, preste bastante atenção no tema, planeje o seu texto para não fugir, senão você nem receberá a nota no que você construiu, ok? Anotou? Tá bom. Sugestões para que você produza um bom texto no dia da prova. Mantenha-se atualizado, esteja antenado com seu país e com o mundo.
leia bons jornais, boas revistas e fique atento principalmente aos editoriais e aos artigos de opinião. Por que ficar atento a esses dois gêneros textuais? Por quê? Porque eles têm uma estrutura muito próxima dos textos pedidos pelo Enem. Por quê? Porque tanto o editorial quanto o artigo de opinião expõe um ponto de vista e apresenta argumentos em defesa desse ponto de vista, que se aproxima da tipologia textual, dissertativo argumentativo, que é pedido nas redações do Enem. Então, leia bastante, analise texto, escreva textos, que isso vai ajudar a você a desenvolver a habilidade da produção textual. Aí fica, então, essa sugestão para auxiliá-lo na melhora dos seus textos. Nós verificamos na segunda competência que o entendimento do tema é essencial. Por isso eu trouxe aqui os temas que já foram solicitados nas redações do Enem. Em 2004, foi pedido que se dissertasse sobre como garantir a liberdade de informação e evidenciar abusos nos meios de comunicação. Em 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. E nós vamos verificar também nos outros anos. Eu quero que você perceba o que há de comum entre esses temas que já foram solicitados em outras edições do Enem. Então vejamos no próximo slide de 2006 e 2007. Em 2006, foi cobrado o poder de transformação da leitura. Já em 2007, foi cobrado o desafio de conviver com a diferença. Em 2008, foi proposto o seguinte tema: como preservar a floresta amazônica? Então, daí o aluno poderia escolher um dos 3 itens: suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivo financeiro a proprietários que deixarem desmatar, ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Então aqui você poderia escolher um dos 3 e fazer a sua dissertação. Em 2008, qual foi o 2009? Bem, em 2009, vocês estão verificando aqui que há 2 temas. Por que isso aconteceu? Vocês lembram que houve um problema com a prova roubada em 2009? Então, a primeira temática era a valorização do idoso. Só que esse tema não foi aplicado porque houve alteração da prova. Então, o tema que realmente os alunos trabalharam nos seus textos foi o seguinte: o indivíduo frente à ética nacional. Em 2010, foi pedido que se dissertasse sobre o trabalho na construção da dignidade humana. E aí, o que há de comum entre os temas já propostos pela redação do Enem? É o que nós veremos no próximo slide. Bem, o que nós observamos? Que todos os temas já propostos são bastante objetivos e inspirados em fatos da atualidade. Por isso que eu falei para vocês, dei aquela sugestão de ler bons jornais, de ler boas revistas, para que vocês se antenem, se atualizem. Além disso, são assuntos bastante abrangentes, que permitem que vários enfoques sejam dados nas dissertações. E além disso, são temas de cunho social. Todos os temas são de cunho social. Então, envolve alguma problemática social. Então, por isso que é importante você se atualizar, observar quais são as problemáticas, para que isso ajude na sua produção textual. Demos continuidade
Aqui eu apresento a proposta, o enunciado da proposta de 2009, daquela prova que não foi feita. Mas é interessante você saber para observar de que forma que é feito o enunciado. Bem, diz o seguinte: com base na leitura dos seguintes textos motivadores, como eu já falei para você, sempre eles apresentam textos motivadores que abordam o tema proposto para a redação. Então, com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema valorização do idoso, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Eu quero chamar atenção para os seguintes pontos. Você terá como base os textos motivadores e o seu conhecimento que você tem a respeito do assunto, tá? Então, a base para a construção do seu texto é essa. Você vai expor isso em um texto dissertativo argumentativo usando a norma culta. E sobre o que você vai dissertar? A valorização do idoso, que é o problema que é apresentado para que você trabalhe no seu texto. O que você vai apresentar? Vai apresentar experiências, proposta de ação, tanto a experiência quanto a proposta de ação precisam respeitar os direitos humanos, aquilo que nós vimos em relação à segunda competência. E a partir disso você vai selecionar, vai organizar, vai relacionar de forma coerente, ou seja, que tenha sentido, coesa, as informações ligadas, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então você vai expor o seu ponto de vista e vai defender em um texto dissertativo argumentativo. Algumas observações ainda em relação a isso no próximo slide. Portanto, a partir da proposta que analisamos do tema de 2009, nós observamos o seguinte. Então, é exposto uma situação-problema. Qual é a situação-problema? A valorização do idoso. A partir dessa situação-problema, é proposto que você exponha uma reflexão escrita sobre o tema de cunho social. E essa reflexão você vai expor em um texto dissertativo argumentativo. Então, nós vimos que é um tema social em que você vai ter de dissertar, expor o seu ponto de vista e defendê-lo, ok? Então agora passemos à análise do tema proposto no último Enem. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema o trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. O que nós notamos de semelhante desse enunciado em relação ao de 2009? A única coisa que muda é o tema. O enunciado é o mesmo. Base nos textos motivadores, nos conhecimentos que você já tem, em um texto dissertativo argumentativo, escrito na norma culta, apresentação da experiência, proposta de ação
que respeitem os direitos humanos, ser coerente, coeso e apresentar argumentos para o ponto de vista. Então, é a mesma coisa, só mudou o quê? O tema que deve ser dissertado. O que nós faremos aqui na sequência? A partir desse tema, do último tema do Enem, eu vou apresentar quais poderiam ser, a respeito do que você poderia falar em seu texto. Que tipos de experiências que você poderia relatar? Então, fique bastante atento para você ter uma ideia de como você pode trabalhar o seu texto no Enem, ok? Bem, então vamos analisar aqui a proposta do último tema. Então, foi apresentado um formato já consagrado, ou seja, o tema está explícito, está claro, e ele é apresentado por meio, são apresentados textos verbais e não verbais como motivadores. Seria interessante que você desse uma lida com bastante atenção. Pesquisa na internet, é fácil de encontrá-lo. Leia com atenção os textos motivadores, observe os textos não verbais, que são os textos com imagens, para você aproveitar melhor as dicas que eu darei aqui. Além disso, então se pede, como eu já falei, um texto dissertativo argumentativo que deve ser escrito em norma culta. Você deve apresentar experiência ou proposta de ação social que respeita os direitos humanos. É um tema de interesse público e você deve trabalhar esse tema em um texto de 8 a 30 linhas. O ideal é não escrever muito pouco, porque senão você não consegue expor o seu ponto de vista. Bem, o que nós temos aqui? Eu fiz apenas um comentário a respeito do primeiro texto motivador, que ele é um pouco extenso, então eu só vou comentar. Depois seria interessante que você desse uma lida no texto todo. Então, o que o primeiro texto apresenta? Ele aproxima a escravidão que perdurou no Brasil até 1888. A práticas arcaicas ainda remanescentes no interior do país, em que o trabalhador, aliciado por intermediários, não consegue se desvencilhar do patrão. Isso quer dizer o quê? Em que no primeiro texto, que é apresentado lá no enunciado do tema, o trabalho na construção da dignidade humana, em que ele aproxima a escravidão, que perdurou até 1888. O que ocorreu em 1888? Foi a abolição da escravatura. Então, foi proibido a escravatura. Mas isso não quer dizer que terminou o trabalho escravo no Brasil. Constantemente nós ouvimos, lemos a respeito de notícias que falam sobre o trabalho escravo. Então, esse primeiro texto, ele aproxima a época da escravidão com os dias de hoje, em que muitas vezes as pessoas se sujeitam ao trabalho escravo. Então, é a respeito disso que o primeiro texto motivador fala. Além disso, nós temos ao lado dele um texto não verbal, que é uma imagem. O que nós observamos nessa imagem? Nós temos a fragmentação figurativizada, a reificação do homem, ou seja, o homem sendo apresentado como coisa, um qualquer. Então, observa-se um trabalhador de costas, sem identidade, com camisa rasgada em estado subhumano. Aí está a relação do texto verbal com o texto não verbal. O trabalho escravo, em que o homem é considerado como se fosse uma coisa. Ok? O segundo texto motivador, ele já tem uma perspectiva mais otimista. Aborda as projeções para a situação de trabalho no futuro, tomando como base circunstâncias já presentes no mundo atual. Expõe o trabalho
Então, o trabalho é visto como resultado da busca de qualidade de vida, preocupação com meio ambiente e inovação, potencializadas pela globalização. Né? Então, enquanto que um texto motivador traz a perspectiva do trabalho escravo, uma perspectiva pessimista, já o segundo texto motivador é mais otimista. E o interessante é que o texto depois ele é apresentado em forma de imagem, que resume o que é exposto no texto verbal. Então, olha como que é interessante, é como se fosse uma fórmula matemática, né, em que o trabalho em 2020 será o quê? Será a preocupação do meio ambiente, mais a busca de qualidade de vida, mais inovação, né? E isso daqui multiplicado pela globalização. E aí está o significado de trabalho. Né? E de que forma que eu posso aproveitar esses textos? Né? Devo descartá-los? De forma nenhuma. Eu preciso ler com bastante atenção e ver de que forma eu posso me apossar das informações para produzir o meu texto. E é o que eu vou apresentar para você na sequência. Então, eu vou mostrar para você de que forma que eu posso desenvolver o tema proposto na prova. Bem, quais são os encaminhamentos possíveis para trabalhar o tema, o trabalho na construção da dignidade humana? Eu posso contrastar as duas realidades escritas nos textos motivadores: a permanência de trabalho escravo e a existência de relações trabalhistas mais flexíveis e satisfatórias. Então, os dois textos eles são contrastivos. Eu posso aproveitar e justamente trabalhar no meu texto esse contraste, o trabalho escravo e a existência de relações mais flexíveis, mais satisfatórias. Outra proposta, outro encaminhamento que pode ser dado ao texto é o seguinte: eu posso associar os contrastes observados no mundo do trabalho às desigualdades sociais. A submissão a trabalhos degradantes devido à pauperização do indivíduo e possibilidade de escolha de trabalhos satisfatórios por parte da população oriunda das classes média e alta. Então, aqui eu posso mostrar que as desigualdades sociais vão interferir no trabalho. Enquanto o cidadão pobre, ele não tem opção, ele precisa se submeter a um trabalho escravo. Enquanto pessoas da classe média e alta têm essa opção, elas podem escolher o trabalho que trará satisfação. Então dá para trabalhar, para expor na redação esse contraste. Vejamos qual a sugestão do outro encaminhamento. Eu posso também, criticar a visão otimista do texto 2, abordando relações de trabalho no mundo globalizado que continuam a degradar o homem ou mencionando que possibilidades de transformação estão ao alcance apenas de setores sociais mais privilegiados. Então, a outra opção minha é fazer uma crítica ao segundo texto, expondo que nem sempre as pessoas têm a satisfação no trabalho. Só terão pessoas, os setores de mais privilegiados. Os outros não têm essa opção. Outra opção para produzir o texto seria assumir que a globalização seria fator positivo na mudança das relações de trabalho. A fragmentação de companhias gigantes, aliada à necessidade do mercado, voltado para a busca de qualidade de vida e preocupação com o meio ambiente, teria como consequência a criação de profissões mais criativas e flexíveis. Então, aqui eu defenderia a globalização, que traria mudanças, e essas mudanças seriam boas, que as pessoas, a partir do trabalho, teriam o quê? Qualidade de vida
né, preocupadas com o meio ambiente, então isso as tornaria mais, o trabalho seria muito mais flexível, muito mais criativo, né? Inclusive o texto fala que as pessoas trabalhariam em casa, né? Consequentemente poderiam fazer o seu horário, teriam mais qualidade de vida. Então isso pode ser proposto no texto. Dicas. Então aqui eu mostrei para você alguns encaminhamentos e dicas que eu dou a partir disso. Então saiba usar os textos motivadores apresentados na proposta, fazendo comparações e observações sobre fatos ou estatísticas, por exemplo, né? Então você notou o quanto, nas sugestões que eu dei, quantos textos motivadores foram aproveitados. Então você pode fazer o mesmo no seu texto. Aproveite os textos, as observações. Não é copiar, é a partir do que é exposto você mostrar o seu ponto de vista. Ok? Entendido? Anotado? A partir de agora, nós vamos ver algumas propostas de intervenção social. Como nós vimos, no enunciado pede que você coloque propostas ou experiências em relação ao tema. Então, aqui algumas sugestões de propostas. Vejamos. Você pode propor uma efetiva fiscalização de práticas que tiram a liberdade do trabalho, feita por órgãos como o Ministério do Trabalho, Ministério Público e Polícia Federal, e aplicação das leis, o que garantiria um ambiente propício a uma realidade mais digna hoje e no futuro. Então, você poderia propor uma efetiva fiscalização e aplicação das leis para garantir uma realidade mais digna para o trabalhador. Outra proposta seria a criação, aprimoramento e ampliação de medidas inclusivas, como programas de redistribuição de renda e de estímulo à formalização do emprego, o que levaria ao aumento do mercado consumidor e, consequentemente, a abertura de postos de trabalho, né? Então, você proporia medidas inclusivas para aumentar o quê? A abertura de postos de trabalho. Então, por meio de programas, né, redistribuição de renda, formalização do emprego, levaria a aumento no mercado consumidor e abertura de novos postos de trabalho. Ou você poderia propor a qualificação dos trabalhadores por meio de novos recursos de formação, voltados para as necessidades do mundo globalizado, tais como cursos de gestão ambiental, estímulos a novas formas de aprendizado, que privilegiem a inovação e ampliação das formas de aprendizado à distância. Ou seja, então você proporia a qualificação do trabalhador, né? Além disso, você poderia propor estímulos ao investimento em tecnologia, objetivando a mecanização do campo e, ao mesmo tempo, criação de postos de trabalho relacionados direto ou indiretamente com a tecnologia, o que estimularia a absorção da mão de obra liberada. Então, mecanização do campo, criação de postos de trabalhos relacionados a essa tecnologia, absorção da mão de obra liberada. Com essa dica, encerramos a nossa segunda aula. Se você quiser revê-la, acesse www.acertosponteiros.com.br. Assim você poderá tirar todas as suas dúvidas, ok? Até a próxima aula.